Olá galera, tudo bom? Pessoal, na aula passada a gente viu a definição de função de segundo grau, tá? Nós vimos que toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c é uma função do segundo grau, com esse detalhe, né? O a sendo diferente de zero. Então eu tenho aqui as constantes a, b e c, só que o a tem que ser diferente de zero, porque aí ela deixaria de ser uma função de segundo grau, ok? Agora nós vamos estudar o gráfico dessa função. E o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Para quem não sabe o que é uma parábola, né? Ó, parábola. Parábola ela tem um desenho assim, ó, né? Parece um U e aqui um N, tá? Então isso aqui é uma parábola, beleza? Vamos construir o gráfico aqui. Como, por exemplo, eu tenho uma função f de x igual a x ao quadrado. Essa função ela é incompleta, ela é uma função simples, tá? Meu f de x igual a x ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente percebe que o b é igual a zero e o c é igual a zero. Por isso que não aparecem os termos b e c, tá? Os termos bx e c. Porque o b é igual a zero e o c é igual a zero. Então tem uma função aqui bem simples, ok? Então nós vamos construir o gráfico dessa função. Então olha só, nessa tabela eu peguei aleatoriamente os valores para x, joguei na fórmula e gerou esses pontos aqui, ó. Então, por exemplo, o menos 2, joguei lá na fórmula. F de x não é igual a x ao quadrado, ou y igual a x ao quadrado. Lembrando que o f de x pode ser chamado também de y. Então, ficou y é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, gerei o ponto menos 2 e 4. X igual a menos 1 ao quadrado. Ó, pessoal, expoente negativo, ou base negativo, expoente par. Resposta vai ser positiva, tá? Não esqueçam disso. Menos 1 ao quadrado gerou 1. Então tá aqui, ó. E por aí vai, ó. Gerei os pontos 0, 0, 1 e 1, 2 e 4. Lembrando que eu tenho uma imagem sendo gerada por dois valores do domínio. Aqui também, ó. É uma função? É, lembrando da definição de função, para cada domínio eu tenho apenas uma imagem. O menos 2 tem a imagem 4, o 2 tem a imagem 4. Então, para cada domínio eu tenho apenas uma imagem. Só que eu tenho uma imagem sendo gerada por dois domínios. Pode acontecer, tá? Então, vamos lá. A nossa definição permite isso. Peguei aqui uma cor diferente. Então, vou colocar esses pontos aqui no plano cartesiano e vamos verificar a nossa parábola. Então, ó, o ponto menos 2 e 4, lembrando como é que a gente coloca os pontos no plano cartesiano. Ó. Você vai lá no eixo x, procura o menos 2, está aqui. Faz uma linhazinha até chegar no y, procura o y igual a 4, lá no eixo y. E faz uma linha cruzando aqui. Ó. Então aqui, ó, é o nosso ponto. O menos 1 e x igual a menos 1 e o y igual a 1. Está aqui o nosso ponto. Origem lá, ó, 0 e 0. Está aqui na origem, ó. Meu x foi igual a 1, gerou o y igual a 1 também. Quando meu x foi 2, gerou o y 4 também. Então tá aí, ó. Aí a gente já consegue enxergar a parábola, né? Então vamos desenhá-la aqui, ó. Ó a nossa parábola, ó. Ela é infinita, né? Aqui, ó. O que é ela infinita, professor? Pessoal, eu peguei aleatoriamente, tá? Só lembrando que eu peguei os pontos aleatoriamente. Se eu pegasse aqui um 5, menos 5, se eu tivesse pego menos 5, menos 5 ao quadrado é 25, ia bater lá em cima, ó, no y 25. X igual a menos 5 ia bater no y igual a 25. Mesma coisa, x igual a 5 ia bater no y igual a 25 e por aí vai. Então eu peguei poucos pontos. Então tá aí a nossa parábola, ok? A nossa parábola ela tem a concavidade para cima e tem a concavidade para baixo. Essa concavidade vai depender do nosso coeficiente A. Então olha só,
Quando a parábola tem a concavidade para cima, é porque o meu A é positivo. Então você vai olhar a fórmula, né, a função lá, e se você identificar, por exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5, por exemplo. Tá vendo que o meu A aqui é positivo? Ele não é 3, 3 não é maior do que 0. Então, nesse caso aqui, a minha parábola será para cima. Beleza? Se eu tiver um f de x igual a menos 3x menos 5 ao quadrado, né? Tá vendo que o meu A aqui é negativo? Então, minha parábola seria, concavidade seria para baixo, tá? Então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Então, quando você for construir o gráfico de uma função de segundo grau, a primeira coisa que você vai olhar antes de calcular tudo é o valor do A. Você olha o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Tem que saber disso porque você vai lá, calcula as raízes, calcula o y do vértice e desenha o gráfico para baixo. E de repente, lá na função, tem lá um A positivo, por exemplo. Então tem algo errado, tá? Tem algo errado. Ok? Por isso que você tem que ficar atento nisso. A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Ao construir o gráfico de uma função de segundo grau, nós temos 3 momentos aí que a gente precisa perceber. As raízes. O que são as raízes? As raízes, igual lá na função do primeiro grau, pessoal, que a reta corta o eixo x na raiz, a parábola vai cortar o eixo x nas raízes, né, da função. Beleza? A diferença é que na função do segundo grau, a parábola pode cortar o eixo x ou não. A gente não viu que quando o meu delta ele é negativo, quando o meu delta é menor do que zero, isso não implica em as raízes não existirem da conjunto vazio? Significa o seguinte, ó, significa que a minha parábola ou ela não corta o eixo x em cima ou ela não corta o eixo x embaixo. Aqui, ó. Se ela for com cavidade para cima, ela não vai cortar o eixo x. Se for com concavidade para baixo, ela vai ficar aqui embaixo, ó. Não vai cortar o eixo x aqui embaixo. Né? Lembrando que vertical é y, x é na horizontal. Então, pessoal, a diferença da função de segundo grau com a função do primeiro grau é que nem sempre a parábola vai cortar o eixo x. Tá? Nem sempre. Okay? Que é esse caso aqui. Ó. Quando o delta é menor do que zero, a gente já viu lá na aula anterior que não vai existir raízes. O que significa isso? Que a parábola não vai cortar o eixo x. Tá? Por quê? Porque as raízes, né, é o momento em que a parábola corta o eixo x. Beleza? Olha só. Segundo ponto, o ponto 0 e c. Por que 0 e c? Pessoal, igual na função do primeiro grau. Quando o meu x for 0, a reta não vai cortar o eixo y lá no valor do b, que é o meu termo independente. Então aqui, ó, o meu termo independente numa função de segundo grau é o c. Certo? É o c. O c é meu termo independente. Então, quando eu calculo meu f de 0 aqui, ó, meu x aqui não é 0. Então, vai gerar quem? O c, porque aqui vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Só que isso aqui tudo vai dar 0. Então, vai sobrar o quê? Meu f de 0 gerou o c. Então, pessoal, esse ponto aqui, esse momento aqui, ó, 0 e c, é onde a parábola vai cortar o eixo y, tá? Então, a minha parábola vai cortar o eixo y no valor de y igual a c. Então, por exemplo, ó, você vai olhar a função e vai ver o termo independente. Então, você já vai saber que a parábola, por exemplo, vamos supor que a parábola está aqui, ó, que a parábola está aqui, ó, o eixo y no c, tá? Vai cortar o eixo y no c, beleza? E outra coisa que a gente precisa saber é conhecer o vértice da parábola, tá? O que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é a ponta dela aqui, ó, tá? Então isso aqui é o vértice da parábola. Esse que eu vou chamar de ponto V de vértice.
As coordenadas desse ponto é x de v e y de v. Tá? O vértice da parábola ele vai ter a característica que vai ser valor máximo. A característica dele vai ser o quê? Determinar o valor máximo ou o valor mínimo. Por que valor mínimo? Se a parábola tiver com cavidade para cima, ele vai ter valor máximo. Se tiver com cavidade para baixo, ele vai ter o valor mínimo. Vou explicar isso direito aqui no próximo slide, tá? Ok? Olha só. Quando o meu A é negativo, a concavidade não é para baixo. Vamos pegar uma cor diferente aqui. Pegar um azulzinho. Então, o que acontece aqui, pessoal? Olha só. Meu x, ele está crescendo. Meu x, ele vai aumentando. Vou pegar os valores de x aqui. Ó. Então, por exemplo. Vamos pegar esse aqui. Olha só. Vamos pegar esse exemplo anterior aqui. Ó. Tá vendo aqui? O meu x, ele está crescendo. De menos 2 até o 2 e vai crescendo. Então, por exemplo, quando eu peguei o meu x igual a menos 2, meu y valia 4, certo? Quando eu peguei meu x igual a menos 1, que é maior que menos 2, meu y diminuiu para 1. Então, o que está acontecendo com os valores de y? Estão diminuindo. Eu estou vendo aqui o exemplo da concavidade para baixo. Os valores de x estão crescendo e o meu y está diminuindo. Só que ele diminui até 0. Ó. Ele diminuiu até o 0. Aí quando meu x foi 1, meu y aumentou para 1 de novo. Tá vendo aqui? Quando meu x aumentou para 2, meu y aumentou para 4. E por aí vai. Ó. Então quando eu venho do x lá no menos infinito, a minha parábola está vindo lá do mais infinito. Aí ela vem caindo até chegar no 0. Aí o meu x está aumentando para o infinito, minha parábola também está crescendo, ó, até o infinito. Tá vendo aí? Só que ela cai até um valor mínimo. Nesse caso aqui, como ela tem concavidade para cima, ela está caindo até o valor mínimo. Chegou aqui, caiu o máximo possível que ela deveria cair, que é o 0. Aí ela começa a crescer de novo, tá? Aliás, caiu até o mínimo possível, né? Ela caiu até o mínimo possível e depois ela foi crescendo de novo. Beleza? Então, voltando lá. Olha só. Quando a minha parábola tem a concavidade para baixo, o meu x está aumentando e os valores de y estão aumentando também. Ó, estão crescendo. Né? Beleza? Está enxergando aí? Ó? Estão crescendo. Só que ele cresce até um y do vértice aqui. Ó. Que eu não sei quanto que vale, mas eu sei que ele cresceu até esse ponto. Cresceu o máximo isso aqui. Aí ela começa a cair de novo. Ó. Olha ela caindo aí. Beleza? Os valores de y estão caindo. Então essa parábola ela tá mostrando o comportamento da função. Uma função ela cresce até o momento, nesse caso, né, quando o a é negativo, ela está crescendo até o momento máximo e depois ela começa a diminuir de novo. Nesse caso aqui, ó, ela está caindo, conforme o x vai aumentando, ó, ela está caindo, os valores de y estão caindo, até chegar aqui no y do vértice, que nesse caso é negativo, porque está abaixo do eixo y. E nesse caso aqui o y do vértice é valor mínimo, lá no exemplo do a negativo aqui, ó, o valor máximo. Quando o a é maior do que zero, a parábola é para cima, então vai ter o valor mínimo. E ela começa a crescer de novo. O y começa a crescer de novo. Tá? Então é para isso que serve o y do vértice, para a gente entender até quando o gráfico cai ou sobe. Né? Então, se o a é negativo, a parábola com cavidade para baixo, então vai ter o vértice determinando o valor máximo. Se o meu a é positivo, a concavidade é para cima, então vai ter o vértice determinando o valor mínimo. Ok? Existe uma fórmula para calcular o y do vértice e o x do vértice. Né? Para calcular o y do vértice, eu vou usar y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. A observação é o seguinte, para eu calcular o y do vértice, eu tenho que conhecer o Bhaskara. Então eu tenho que ir lá, ó, b delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Ok? Então ó, eu calculo o delta primeiro e depois eu vou usar na fórmula do y do vértice.
Observações aqui é o seguinte, ó, se o meu delta for igual a zero, lembra que a gente viu que quando o delta é igual a zero, o x1 vai ser igual ao x2? Não é isso? x1 vai ser igual a x2. Então olha só aqui, ó. Quando o meu delta é igual a zero, substitui zero aqui na fórmula. Menos zero dividido por 4a. Quanto que vai dar isso? Zero. Então, galera, meu y do vértice vai ser zero. Tá? Então, toda vez que meu delta for igual a zero, meu y do vértice vai ser zero. Beleza? Ou seja, a parábola vai acontecer isso aqui, ó. Vamos supor que ela seja coeficiente positivo, ó. Ela caiu até no máximo zero aqui, ó. Até no mínimo zero, né? Ou ela poderia crescer, né? Crescer. Vamos botar ela diferente, né? Assim. Até no zero aqui também. Beleza? Os dois casos, eu tenho o y do vértice igual a zero. Nesses dois casos aqui, eu não sei que função é essa, não faço a mínima ideia, mas eu sei que meu delta aqui deu zero. E essa aqui também, meu delta deu zero. Beleza? Aconteceu isso aqui, ó. Tá? E se meu delta for menor do que zero, professor? A gente sabe que não vai existir raízes, né? Significa que, ó, como é que eu vou colocar um número que não existe menor do que zero, que é a raiz de um número que não existe nos reais? O meu y do vértice também não vai... Aliás, eu já ia falar besteira aqui, ó. Quando o meu delta é menor do que zero, então olha só, nem precisava fazer essa observação, né? Mas já que eu comecei, ficaria assim, ó, menos delta sobre 4a. Então ia dar delta sobre 4a, né? Então assim, vai depender, tá? Se o meu delta for negativo, vai depender do meu a aqui, ó. Se o meu a for negativo, o y do vértice vai estar abaixo da parábola, ou se o a for positivo, vai estar acima, tá? Mas vamos ignorar isso aqui por enquanto, porque não precisava fazer essa observação, porque isso aqui vai depender do a. É só essa do delta igual a zero que é importante a gente perceber isso aqui, ó. Meu y do vértice vai dar sempre zero se o delta for igual a zero, tá bom? Então vamos lá, x do vértice, qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a, beleza? Então, galera, tem essas duas fórmulas aqui que eu tenho que memorizar, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos calcular, construir o gráfico dele. Então, para construir o gráfico dele, eu tenho que calcular esses três itens aqui, ó. Eu tenho que calcular as raízes, que são os pontos x1 e 0 e x2 e 0. Tem que calcular o ponto 0 e c, que é onde o gráfico corta o eixo y. Lembrando que as raízes é onde corta o eixo x, né? E eu tenho que calcular o y do vértice e o x do vértice, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou resolver por delta, não vou resolver por soma, né, o produto, porque eu preciso do delta do mesmo jeito, então eu vou calcular aqui por delta. Então vai ficar assim, vamos fazer um delta bonitinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Substituindo aqui, meu a vale 2, o meu b vale menos 5 e o meu c vale 2, tá? Pessoal, não esqueça de pegar o sinal. Então vai ficar assim, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica, o a vale 2 e o b vale 2 também. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado, que vai dar 25, menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 2 vai dar 16. Então, meu delta é igual a 9. Então, já achei meu delta. Vamos calcular as raízes aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. Substituindo, vai ficar menos 5. Cuidado para não confundir esse menos com menos do b. Esse menos é da fórmula. O que não tem igual não, que é mais ou menos. Mais ou menos raiz de 9 sobre 2 que multiplica 2. Calculando aqui. Então vai ficar 5 mais ou menos 3 dividido por 4. Tá? Então aqui eu tenho x1
e x2. Vou botar aqui embaixo. Meu x1, vamos fazer a soma. 5 mais 3, 8. Certo? 8 dividido por 4, 2. 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 4. Simplificando, 1 meio, né? Simplificando, 2 dividido por 2, 4 dividido por 2. Dá 1 meio. Então eu tenho aqui os pontos 2 e 0 e 1 meio e 0. Então tá aí, meus dois pontos aí que eu vou colocar lá no gráfico para construir a parábola. O ponto 0 e C, ou seja, o momento em que o gráfico corta o eixo Y. Olhando lá na função, então já sei, né, que vai cortar o eixo Y no 2. Então esse ponto aqui vai ser o que? 0 e 2. Mas para quem ainda não entendeu isso, é só calcular o f de 0 lá. O f de 0 é igual a 2 vezes 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 2. Isso aqui tudo vai dar 0, galera. Ó. 0 ao quadrado é 0, vezes 2 é 0. Então meu f de 0 é igual a 2. Vai sobrar só o 2. Menos 5 vezes 0 é 0, tá? Então, ponto 0 e 2. Então já sei, tenho 3 pontos. Ó. As raízes, ou seja, o gráfico, a parábola vai cortar o eixo y, desculpa, o eixo x no x igual a 2 e no x igual a meio. Beleza? E vai cortar o eixo y lá no 2, tá? Então a parábola, vamos pensar aqui como é que vai ficar essa parábola. Primeira coisa, professor, concavidade para cima ou para baixo? Ó, para cima. Então já sei que ela vai ser para cima. Então tá aqui o 2, certo? Ela vai cortar o eixo y aonde? O eixo y no 2, né? Ou ela vai cortar o eixo x aonde? No x igual a 2. Vou botar o 2 aqui mais para frente. 2. E no y, e no x igual a meio, ó. Meio, ó. Meio é 0,5. Então vou botar aqui mais ou menos aqui, ó. Então tá aí a minha parábola, ó. Então já sei a posição dela, bonitinho, ó. Vou pegar um vermelhão aqui. Ó, eu já sei que a minha parábola vai passar aqui no eixo y no ponto 0 e 2. Vai cortar o eixo x no ponto meio e 0 e 2 e 0. Tá aí minha parábola, já tem ela bonitinha. Ela está completa? Não. Por que ela não está completa? Porque eu não conheço esse cara aqui, ó. Eu não sei até quando ela caiu. Ela caiu até nesse mínimo aqui. Que eu tenho que descobrir quanto que vale. Tá? E no momento, x do vértice. Então eu não conheço esse ponto, galera. O vértice aqui, ó. Eu tenho que calcular ele. Então vamos calcular? Então já sei que ela tem essa cara aí, ó. Beleza? Eu já sei que ela está à direita do nosso eixo, né? Ela não está à esquerda, ela está à direita. Já sei que ela corta o eixo y no 2. Eu já sei que ela corta o eixo x no meio e no 2. Agora só falta eu saber até onde ela cai e depois começa a subir. Então eu tenho que conhecer quem? O y do vértice. Né? Eu nem preciso calcular o x do vértice para descobrir onde é, mas eu tenho que calcular só para ficar lá redondinho o ponto lá no lugar certo. Então vamos lá, calcular o x do vértice e o y do vértice. Então vamos pegar aqui. Ó. Então o delta a gente já viu que deu 9. Beleza? Então eu anotei ali para a gente não esquecer. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Substituindo vai ficar menos 9 sobre 4, que multiplica o a vale 2, né? Lá na fórmula lá, né? Então meu y do vértice vai ficar menos 9 sobre 4 vezes 2 dá 8. Então meu y do vértice é igual a menos 9 dividido por 8, se não me engano é menos 1,25. Vou conferir aqui. Não, menos 1,125.
Isso aqui não precisava calcular não, só para a gente saber a posição. Já sei que vai ficar um pouquinho abaixo do menos 1, tá? Então vamos calcular o nosso x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos... Pessoal, vamos voltar aqui, ó. Tá vendo que eu já sei a posição da parábola calculando só as raízes, que deu meio e 2, e aonde vai cortar o y2? Pessoal, meu x do vértice, eu não sei quanto que ele vale não, mas eu sei que ele vai ser algo positivo. Então meu x do vértice está aqui, ó. Já sei que ele vai ser um número positivo. Por quê? Porque ele está à direita da origem, tá? Então fazem essa observação também, ó. Meu y do vértice, eu já sei que ele é negativo, porque ele está abaixo da origem, tá? Então aqui, por que eu tenho que já visualizar isso? No meio das minhas contas aqui, ó. Se isso aqui desse positivo, né? No meio das contas, como a gente faz no embalo e tal, a gente esquece um sinalzinho, aí deu positivo aqui, ó. Já na hora de eu construir o gráfico, eu já ia perceber que eu errei, né? Falei, pô, pera aí, errei. Deu positivo, mas tá lá pelo desenho que tem que ficar abaixo. Beleza? Então fiquem atentos com isso. Então o meu x do vértice aqui, ele tem que dar positivo. Então vamos calcular aqui, ó. Então menos, que é o da fórmula, o b vale menos 5, sobre 2, que multiplica o a, que vale 2. Então vai ficar menos vezes menos dá mais, então vai ficar 5. 2 vezes 2 dá 4. Então aí, ó, 5 dividido por 4. Então vamos calcular aqui. Então 5 dividido por 4, 1,25. Positivo, né? Então meu x do vértice é igual a 1,25. Beleza? Então vamos construir o gráfico agora? Vamos lá. Ó. Olha só, tá aqui, ó, meu gráfico. Vamos colocar os pontos aqui. Vou colocar de vermelho. Então olha só, já sei que a parábola, pessoal, tem que corrigir isso aqui também. Isso aqui é 2, tá? Isso aqui é um 2, beleza? Vou até corrigir isso lá no slide, colocar lá. No slide de vocês está lá 3, mas tá, não é 3, é 2, tá? Beleza? Erro de digitação aí. Então vamos lá, pessoal. Ó. O meu C vale 2, então já sei que corta aqui, ó, ponto 2. A gente já calculou isso lá em cima, né? A minha raiz deu meio, deu x igual a meio, tá aqui. Então meu ponto meio e zero tá aqui. Oh, caramba. Uma das minhas raízes também é o 2. Então tá aqui. Então tá aí a minha parábola. Ela vai para lá. E o meu y do vértice deu menos 9,5. E meu x do vértice deu 5 quartos. Ó. Já até deixei aqui já. Só para a gente marcar. Agora é só fazer a parábola. Vamos fazer de roxo. Então, ó. Olha aí a parábola aí, ó, galera. Ó. Doido, né? Então ela vai para o mais infinito, né? Lembrando que a parábola é infinita, tá? Por um lado, mas por outro ela é finita. Vamos até fazer vou até aproveitar e fazer uma observação sobre a imagem dessa função. Que legal, cara, olha só. Essa função aqui, ela é determinada saindo dos reais e chegando nos reais, certo? Com aquela cara lá, ó, f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2, né? Beleza? Pessoal, esse é meu contradomínio e esse aqui é o meu domínio. Diferente da função do primeiro grau, o meu contradomínio sempre vai ser igual ao meu domínio, a minha imagem lá na função do primeiro grau, que é uma reta. Então a minha imagem também vai ser todos os reais. Só que aqui acontece o contrário. Se eu fizer o meu conjunto imagem aqui, meu conjunto imagem vai ser o que? X pertencente aos reais. Tal que vai ter uma restrição. Tá vendo aqui, ó, que o y ele veio caindo, caindo, até o mínimo. Até chegar aqui, ó, no menos 9 oitavos. E depois ele foi subindo, subindo,
subindo, subindo e até o infinito. Pessoal, então, vocês concordam que é errado eu falar que a minha imagem são todos reais? Porque ó, a minha imagem ela tá em desse valor aqui, ó. Vou pegar uma corzinha aqui diferente. Pegar o amarelão. Ó, a minha imagem ela tá pegando o menos 9 oitavos até lá em cima, ó, até o infinito. Daqui para baixo não faz parte da minha imagem. Então a minha imagem, vou até colocar de amarelo aqui, ó. Pessoal, minha imagem, nesse caso, vai ser igual a... Vamos botar assim, vou botar correto. Minha imagem de f é igual a x pertence aos reais, tal que y tem que ser maior ou igual. Por que ou igual? Porque o menos 9 oitavos faz parte da função. Ela é o vértice. O menos 9 oitavos ele faz parte do vértice. Ele é o vértice da função. Por isso que é maior ou igual. Por que maior ou igual? Porque é daqui para cima. Ó. A função ela está caindo até chegar nesse ponto aqui. Depois ela começa a subir. Tá? Então maior ou igual a quem? Menos 9 oitavos. Então esse é meu conjunto imagem. Então ele não pega todos os reais. Então meu conjunto do contradomínio é diferente do meu conjunto imagem, tá? Beleza? Por quê? Porque o meu conjunto imagem ele só pega do menos 9 oitavos para cima. Para baixo ele não pega, tá? Vamos fazer essa observação aí. Beleza? Lá no slide vou fazer a correção, tirar esse 3, colocar o 2, né? E automaticamente já corrige para vocês também. Beleza? Galera, bons estudos. Também tem atividade para fazer. Até mais.